coração. Quando eu olho para Jesus, eu ando. Ninguém me impede de andar. Glória a Deus. Mas eu preciso fitar os meus olhos em Cristo. Há muita gente que estão perdendo a fé porque estão olhando para a circunstância, olhando para o homem. Quando você olha para o homem, você desanima. Mas quando você olha para a palavra, você tem motivo para se alegrar. Porque há esperança para o povo de Deus. Há uma esperança para a igreja. Aqui a Bíblia diz que muitas coisas eram purificadas. Por exemplo, a purificação de objetos do templo. Até os objetos do templo tinham que ser purificados. Ele diz mais, purificação do templo, purificação do altar. O altar também tinha que ser purificado. O altar, por que o altar de Elias era um e o altar de Baal era uma bagunça? Tem gente que gosta de um altar onde parece o altar de Baal, todo bagunçado, tudo quebrado. Tem gente que não importa com isso. Qualquer lugar para ele, Deus está. E não é verdade, tá, irmãos? A presença manifestada de Deus não está em todo lugar. É só onde há sinceridade e onde há a palavra de Deus. Porque aonde há esses movimentos, esses altares, Deus não está. Então temos que purificar. Os levitas tinham que ser purificados, né? Eles tinham que ser limpos. Purificação da mulher após o parto. A mulher tinha um tempo de separação para se purificar. O homem não poderia tocar na mulher, Cornélio, naqueles dias, enquanto ela não se purificasse. E hoje tem homens que não entendem isso. Aí dá um processo. A mulher precisa daquele tempo. Mas a purificação de pessoas em hemorragia, a purificação de leproso, a purificação de uma casa com água purificada. Hoje sabemos que a purificação de nossos pecados vem pelo sangue de Jesus e não apenas pelos rituais. Não é só se banhar em águas ou fazer algum sacrifício. Isso não modifica nada. Você pode fazer tudo isso. Se não estiver baseado na palavra, não há purificação. Não há santidade. Conservarmos limpo, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Aí Pedro vai dizer, além de acreditar, purificando-se pela fé o coração. Aí ele diz, a Bíblia, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água e pela palavra. Como purificar minha vida? Alguém sabe? A Bíblia diz, Hebreus 10, 22. Como que eu purifico a minha mente? Porque eu vou dizer sincero, igreja. Tem uma hora que a mente parece que, se a gente não parar e dizer assim, ei, para aí, que pensamento é esse? Que coisa ruim é essa? Ou não? A mente é um campo de batalha. Olha lá, Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração e com inteireza de fé, tendo o coração purificado na má consciência e o corpo lavado com água limpa. Você sabe essa água limpa aí? É a palavra de Deus, meus irmãos. É a água que limpa a gente todo dia. Coração, alma, corpo e espírito. E nós devíamos se banhar nesta água. Se banhar nesta palavra. A primeira característica da impureza está em nossa mente. A malícia muitas vezes faz com que as pessoas pensem coisas ruins no seu próximo, sabia? Verdade. A malícia. Mas no meio do povo de Deus não tem isso, não tem? Não. Malícia? Não. Eu penso mal de alguém assim? Tem gente que prega com os olhos, né? Tem gente que fala com os olhos. Olha assim, o olho já diz tudo. Mas assim conhece. Quando eu olho para ela, ela sabe que eu às vezes não gostei de alguma coisa. Então os irmãos aqui já sabem. Eu já olho assim, aí fechou a cara. Rapaz, é o não. Por isso o apóstolo Paulo profetizou que no fim dos tempos as pessoas viveriam pela hipocrisia do que fala mentira e tendo cauterizado a própria consciência. A gente tem que ter cuidado para a nossa mente não cauterizar. Tem gente que hoje tudo é normal, tudo é relativo. Nada mais é pecado, meus irmãos. A gente está vendo coisa que a gente pensa assim, eu nunca ia ver isso. Mas, infelizmente, o que impede as pessoas de abrir a sua mente para a verdade como cristão, devemos procurar ter a mente de Cristo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, procurando pensar o que agrada ao Senhor, como diz o ditado popular. Mente vazia é oficina de quem?
do diabo, todo mundo sabe, né? É velho esse ditado, é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, existe, isso é o que ocupa o vosso pensamento. É isso que tem que ocupar a minha mente, o meu coração, a minha alma. E ele diz mais, peça a Deus que purifique seus pensamentos, ocupe sempre com coisa, ocupe-se com coisa que edifica para preencher a sua mente, para saber sobre. Aí, outra coisa que contamina a gente também é a impureza dos olhos. Não só a mente, mas o olho também pode ser bom ou ruim. Aí alguém diz assim, não, o pecado não entra aqui. Eu tenho medo de uma palavra, eu acho ela muito forte. Ele diz assim, se tua mão te faz pecar, se teu olho te faz pecar, qual que é o conselho? Jesus que falou isso aí, corta e arranca. E ele diz, é melhor que você perca um dos teus membros desses, do que ser todo o teu corpo lançado aonde? Tem gente que não acredita mais no inferno, tá, meus irmãos? Hoje eu estou pregando que não existe mais inferno, não existe mais Deus, já estou pregando que não existe mais casamento, já estou pregando que não existe mais santidade, já estou pregando que hoje tudo é normal. Olha, hoje o pai da mentira, o diabo, tem cauterizado a mente de muita gente. E olha que a pessoa já foi da igreja, já batizou, disse que aceitou Jesus, mas não mudou. Porque a mente foi cauterizada pelo inimigo. Os seus olhos têm que ser os olhos do Senhor. Quando você olhar, veja como Deus olha. Tem um livro que fala das pegadas de Jesus, o que faria, né, os seus passos, o que Jesus faria nos seus passos. Amém? Mas os olhos têm que arrancar aquela coisa ruim. Um cristão em sã consciência jamais se agrada de uma coisa que Deus odeia. Um cristão, quando ele vê algo que é abominável, algo que é, por exemplo, se eu vejo dois homens se beijando, aí tem gente que acha bonito, até envia nos grupos, compartilha. Esse dia eu peguei um casal, disse que era casado os dois. Como que faz, igreja? Veja, ela é o quê? Ela é a porta que leva para o céu. Ela é o próprio Deus falando. É através da igreja. Deus constituiu autoridades, membros, corpo, alma, para falar, para pregar. Ou senão Deus tem enviado os anjos. Mas Deus te chamou para ser boca dele. Amém. É através do seu olhar, é através da sua mente, é através das suas mãos, dos seus pés. Tudo que você tem é para fazer a vontade de Deus. Amém. Olha aqui, uma coisa que eu estou olhando. Aí ele vai dizer assim: quem falou que algo à lei te pertence? Mas a mente, quando ela não está em Cristo, ela está em outro mundo. Ou você tem a mente em Cristo, ou não tem Deus. 1 Coríntios 2,14 vai dizer algo sobre isso. De uma pessoa que é natural, do que é espiritual. Põe do 14 ao 16, por favor, meu filho. Glória a Deus. Cristo tinha esses maus pensamentos? Não. Filipenses 2,5, sabe o que Paulo vai dizer? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. É esse o seu sentimento? Porque se é, para que o céu se abra na sua vida, tem que haver perdão. Porque Cristo sempre nos perdoou. Cristo sempre nos amou primeiro. Amém. Ele sempre nos dá a oportunidade. Ninguém vai morrer, ninguém vai para a eternidade sem ter a oportunidade de se arrepender. Todo ser humano, desde o princípio, Deus criou e Deus deu oportunidade para se arrepender. Vocês lembram de Caim? O que Deus falou? O pecado já é a porta do teu coração, mas cabe tu dominar, rapaz. Mas a Bíblia vai dizer que Caim não se arrependeu. A Bíblia diz que Caim era do maligno, ao ponto de matar o seu próprio irmão. Veja a sensibilidade de Caim. Mas quando eu olho para Caim, eu vejo muitos por aí dessa forma. Não tem sensibilidade nenhuma. São cruel. São os maus obreiros. São aqueles da falsa circuncisão. Aquelas pessoas que têm uma capa de religiosidade, mas por dentro são mal. A Bíblia chama essas pessoas de cães.
Cães significa, sabe o que é um cão? Você sabe que um cachorro gosta de comer? Sujeira. Depois que ele come aquilo tudo, ele vomita e ele come o próprio ronco. Agora um crente que tem tudo para dar certo, para servir a Deus, e ele come das coisas do mundo, se alimenta de tudo. Será que essa pessoa converteu? Ela teve um encontro com Deus um dia? Ficarão de fora. Apocalipse 22:15. Não entrarão no reino de Deus aqueles que não praticar a impureza. Ou a pureza, aliás. Porque os impuros não entrarão. Só olharão a cidade santa. Verão que vão perder. Porque uma pessoa que não tem alegria nas coisas de Deus, ela é impura. Apocalipse 22:15, todos juntos. Vamos ler lá, por favor. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os homicidas, qualquer. Ficarão de fora quem? Os cães, Tem que dizer muito bem, claro, e um som bem legível. Eu nunca te conheci. eita, Vai haver choro, mas não é de arrependimento, é choro de dor. Vai haver muito ranger de dentes, lágrimas vão rolar, porque não obedeceram à chamada do Mestre. Todos aqueles que não obedecem o chamado do Senhor vão padecer. Ele diz: não provarão da minha ceia aqueles que foram convidados, não participarão da minha ceia. Tem uma parábola que Jesus faz um convite para eles virem ceiar. Ele disse: eu não posso, eu comprei um terreno, eu comprei uns boi, eu estou ocupado, eu tenho que arar a terra, eu não posso. O outro disse: eu casei. Cada um me deu uma desculpa. E no final do versículo vai dizer que nenhum daqueles provarão, entrarão e participarão da ceia do Senhor. É lamentável, meus irmãos, mas a igreja atual, ela está perdendo a direção. Aonde você vai passar? Aonde você vai morar? Com Deus ou sem? João é bem claro. Um homem chamado Nicodemos, no capítulo 3, Jesus falou para uma das autoridades, a Nicodemos: Nicodemos, tu és mestre de Israel, mas uma coisa é necessária, ele falou. Tu entende muita coisa, mas tu é necessário tu entender a minha palavra. E eu vou te dizer que é necessário tu nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Desperta tu que dormes. Levanta, meu irmão. Anda. É você que veio nesta noite aqui. Deus está falando para você. Desperta. Levanta e anda. Porque muitos já estão com desejo impuro. Entre esses, as 7 coisas que mais abomina são os olhos. Abomina é os olhos. Provérbios 6:17. O que é o ato de orgulho, olhando a pessoa como se tivesse por cima estão. A cegueira espiritual acontece quando os olhos já estão tão puros que já não consegue mais enxergar a sua realidade. Aí o texto bíblico vai dizer assim: pois aquele aqui estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos seus pecados que outrora. Assim como Deus fez com Saulo, precisamos reconhecer a nossa cegueira espiritual e pedir que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos. O apóstolo Paulo estava cego. Aliás, ficou cego também. A partir do momento que Jesus vai ao encontro de Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Naquele momento, Saulo fica cego, ele cai do cavalo. Foi um dos maiores homens da Bíblia. Tinha um bom nome de Paulo, que significa pequeno. Precisamos pedir a Deus, meus irmãos, para abrir os nossos olhos. Deus tira a vida dos meus olhos. Me purifica nesta noite. Não porém, o Salmo 103, 101, verso 3. Não porém coisas má diante dos vossos olhos. Muitas das vezes é nós que colocamos. Nós culpamos as pessoas pelos nossos pecados. Temos que entender que o pecado faz divisão entre o homem e Deus.
morte eterna. O pecado não só mata o físico, meus irmãos, mas o pecado também mata eternamente a sua comunhão com Deus. O pecado, ele tira a paz. O pecado, ele tira a alegria de você andar com Deus. É por isso que esta fala deveria ser colocada em nossos celulares, computadores, televisões, para lembrarmos que não vê coisas impuras, nem dá envolve para o que não agrada a Deus, não edifica a família, mas devia colocar um despertador.